Fala galera, nossa aula de hoje é sobre lei dos senos. Nessa aula a gente vai conhecer a fórmula e em que situações a gente utiliza a lei dos senos. A gente vai aproveitar e resolver também um exemplo prático. Meu nome é Fernando Lima, sou professor de Matemática e Finanças. Sejam muito bem-vindos à aula. Então, se tratando de lei dos senos, em que situações a gente vai utilizar a lei dos senos? Quando eu estiver trabalhando com triângulos quaisquer que não sejam um triângulo retângulo, tá? Então, por isso eu fiz o desenho de um triângulo aqui, para a gente poder entender qual é o comportamento desse triângulo e de que forma a gente vai entender aqui como é que funciona a fórmula da lei dos senos, tá? Primeira coisa que eu preciso entender, um triângulo geralmente é definido por uma sequência de letras, tá? Maiúsculas, que vão caracterizar para a gente os vértices. Então, eu vou colocar aqui como sendo isso aqui, ó, A, B e C. Eu tenho aqui o triângulo ABC, então. O que eu tenho que entender? Antes de eu olhar para a fórmula, eu tenho que entender como que eu vou organizar esse triângulo. Eu coloquei A, B, C, mas se você estiver trabalhando com um triângulo qualquer, você pode colocar o A, o B e o C aonde você quiser, desde que você siga essa regrinha aqui. Olha só, se eu tenho o ângulo A aqui, representado pelo A maiúsculo, oposto a ele eu vou ter o lado A, que aí eu represento por um A minúsculo, para a gente poder separar o que é do ângulo e o que é o lado, tá? Olha só, B maiúsculo, aqui é o ângulo B, oposto a ele eu tenho o lado B minúsculo. C maiúsculo, oposto a ele eu tenho C minúsculo. Por que a gente precisa organizar dessa forma? Para a gente poder entender a fórmula. Porque caso você organize de uma outra forma toda desestruturada, aí já vai ficar difícil você conseguir resolver, tá? Então a regra é essa. Você vai ter, olha só, a mesma letra para o ângulo e para o lado oposto, tá? Só que no ângulo você tem a letra maiúscula, no lado oposto, letra minúscula, a mesma letra. Ó, B maiúsculo, B minúsculo, C maiúsculo, C minúsculo. Para que isso aqui? Porque o que a gente vai observar? Aqui, olha, como eu tenho a formação desse ângulo A, observa o seguinte, que se eu aumentasse esse ângulo A, esse lado A aqui ele também seria aumentado. Se eu diminuir o ângulo A, o lado A vai ser diminuído. Ou seja, existe uma relação de proporcionalidade entre o ângulo e o lado oposto. A mesma coisa acontece para o ângulo B e o lado B. A mesma coisa acontece para o ângulo C e o lado C. Então, existe uma proporcionalidade. Por isso, a gente monta através de razões aqui cada uma dessas proporcionalidades que vão acontecer. Olha só, o que vai acontecer então na fórmula que a gente vai utilizar? O lado A sobre seno do ângulo A, ou seja, o lado A, esse bem aqui, ele vai ficar sobre o seno do ângulo oposto a ele, tá? É assim que funciona. Então, o lado B sobre seno do ângulo B. Lado B, aqui, ó, sobre seno do ângulo oposto, sobre seno do ângulo B. E o lado C sobre o seno do ângulo C. Então, por isso que eu preciso usar a mesma letra para a gente representar esses opostos, porque a montagem vai ser essa. Professor, mas a gente vai usar tudo isso da fórmula? Não. Como a gente tem aqui, olha só, igualdade entre três razões aqui, o que a gente vai utilizar? A gente geralmente vai estar utilizando duas razões só, e aí a partir dessas duas razões você tem uma proporção e resolve. A gente vai ver isso aí na prática no exemplo, tá? Então, isso daqui é para a gente entender como que funciona a fórmula e quais são as características que a gente tem. Aí tem um detalhe. Às vezes você vai ter situações desse tipo aqui também, aonde você tem o triângulo e você tem uma circunferência por fora do triângulo. A gente diz aqui que a circunferência está circunscrita ao triângulo. Circunscrita quer dizer que ela está feita por fora do triângulo, tocando onde? Nos vértices desse triângulo. Ou eu posso dizer que o triângulo está inscrito na circunferência. Inscrito quer dizer que ele está por dentro da circunferência, e aí a circunferência vai trocar aqui também os vértices. Quer dizer que é a mesma coisa. O que eu preciso entender aqui? Que olha só, existe uma relação também de cada uma dessas frações com o raio dessa circunferência. Porque pensa bem, se eu aumentasse a circunferência, o raio iria aumentar. Se eu aumentasse o raio, eu teria então todos os lados do triângulo sendo aumentados. Consequentemente, a gente teria também uma relação de proporcionalidade com os ângulos. Do mesmo jeito acontece se eu diminuir. Então, existe aqui uma relação de proporcionalidade com o raio da circunferência, para casos desse tipo, onde você tem um triângulo dentro da circunferência. Na maioria das vezes, a gente só vê casos desse tipo daqui de cima, mas eu já tenho que mostrar isso aqui para vocês, porque pode aparecer casos desse tipo. Se acontecer casos desse tipo aqui, o que você tem que observar? Que existe um item da circunferência chamado raio. O raio é o quê? A medida que vai do centro até a própria circunferência. Lembra que a circunferência é essa borda circular aqui. O que acontece? Cada uma dessas frações, aqui no caso, ela vai ser igual ao quê? A 2 vezes o raio, a 2R's. Tá? Porque se a questão te dá, por exemplo, o raio aqui, você pode fazer igual a qualquer uma dessas frações e resolver, que você vai conseguir resolver. Ah, professor, não é de circunferência, é só o triângulo. Então você vai ter aqui a formação de duas frações e resolver.
Ah, como seria isso? Vamos entender agora no exemplo que a gente vai entender como é que vai ser essa montagem. Olha só, no exemplo que a gente tem aqui um triângulo, tá? A gente vai descobrir essa distância D aqui. O que foi dado de informação para a gente? O ângulo de 120 graus, um ângulo de 45 graus e um lado que mede 100 metros. Uma outra informação que foi dada para a gente, que raiz de 6 é aproximadamente 2,45. Isso acontece muito em algumas questões de vir algumas informações extras que você vai acabar utilizando no meio do cálculo. Ah, professor, mas não está aparecendo raiz de 6. Isso aqui é para quando aparecer a raiz de 6. Já sabe que vai aparecer em algum lugar. Então a gente vai ver em que momento que ela vai aparecer. Vamos lá. A fórmula, eu não preciso estar decorando exatamente as letras, eu só preciso lembrar que é o lado sobre seno do ângulo oposto. Observa o seguinte, o que foi dado aqui para a gente? Tem o D, que é a distância que eu vou precisar calcular, e tem um ângulo oposto a ele, que é o ângulo de 120 graus. Então aqui eu já começo a entender que eu vou conseguir usar aqui a lei dos senos. Eu tenho aqui, olha, o ângulo de 45 graus, lado oposto a ele, tá bem aqui, ó. É o lado que mede 100 metros. Então eu já consigo fazer a montagem da lei dos senos aqui para a gente poder resolver isso aqui. Como é que vai ficar? Olha só, lembra que é lado sobre seno do ângulo oposto? Então, lado D sobre seno do ângulo oposto, sobre seno de 120. Olha só, a gente montou aqui igual ao lado aqui, ó, que é 100 metros, tá? Sobre seno, o ângulo oposto, 45, ó, seno de 45 graus. Pronto. Vai ser sempre isso, a gente vai montar uma proporção. Você só precisa montar duas frações e resolver, é uma proporção. A partir do que você tem aqui, pela proporção você já consegue resolver. A gente só precisa verificar quanto é o seno de 45 lá na tabela de ângulos notáveis. Se você não sabe o que é a tabela de ângulos notáveis, não conhece nada disso, volta lá, assiste a aula de razões trigonométricas, onde a gente monta a tabela de ângulos notáveis para você entender como é que a gente monta até que você consiga memorizar os valores que a gente vai ter na tabela de ângulos notáveis, que a gente vai precisar utilizar aqui. E a gente vai precisar também calcular o seno de 120, que não é um ângulo notável. Mas observa que seno de 120 é um ângulo obtuso. Então, também, se você não assistiu a aula de seno e cosseno de ângulos obtusos, volta lá, assiste a aula de seno e cosseno de ângulos obtusos, para você entender o cálculo que eu vou fazer agora com seno de 120, para a gente poder continuar. Por quê? Já que o seno de 120, já que o 120 ele é um ângulo obtuso, a gente vai ter que fazer a transformação dele, fazendo uma redução dele para um ângulo agudo. Qual é a fórmula que a gente utiliza? Eu vou colocar aqui para baixo, olha só. Seno do ângulo x, que é o ângulo que foi dado para a gente, ele vai ser igual a seno de 180 menos esse ângulo x que foi dado para a gente. Quem é esse ângulo x? O ângulo obtuso. Então, eu vou continuar daqui para frente. Olha só, isso aqui vai ser igual a seno de 180 menos o ângulo que foi dado, que é o ângulo de 120. Então, 180 menos 120. Tá? A gente vai fazer essa subtração. Vou continuar aqui para baixo, olha só. Vai ficar, então, seno de 180 menos 120, 60. É seno de 60 graus. Ou seja, seno de 120 ele vai ter o mesmo valor que seno de 60 graus. Aí é só a gente olhar na tabela de ângulos notáveis para verificar quanto é que vai dar o seno de 60 graus. Seno de 60 graus na tabela de ângulos notáveis é raiz de 3 sobre 2. Então, olha só, no lugar do seno de 120, eu já vou colocar raiz de 3 sobre 2, que foi a primeira parte que a gente resolveu aqui, que é a questão do seno de 120 graus. Então, vai ficar assim, ó, coloca o D, repete ele, aí aqui embaixo eu vou ter raiz de 3 sobre 2. Igual, do outro lado eu tenho 100, ó, sobre, aí eu vou verificar quanto é o seno de 45. Lá na tabela de ângulos notáveis, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Pronto, olha só, já tem a proporção montada, só a gente usar a propriedade fundamental da proporção. Um macete para vocês que vai ajudar muito em encurtar o cálculo, deixar tudo mais fácil. Observa o seguinte, as duas frações que eu tenho no denominador, elas têm denominador 2. Pensa no seguinte, se eu tenho aqui os dois lados divididos por 2, se eu fosse passar esse 2 para o outro lado, essa fração para o outro lado, ela iria passar, no caso, um número que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Então, eu teria, no final das contas, um número que está, o 2 multiplicando e dividindo, são operações que se cancelam. Então, de forma prática, para você nem precisar pensar nisso, o que tu vai fazer? Se os dois lados são divisíveis por 2, eles são operações que se cancelam, então você simplifica eles. Olha o que sobrou. Sobrou D sobre raiz de 3 e 100 sobre raiz de 2. Foi o que sobrou para a gente resolver. E é o que a gente vai resolver continuando para cá para cima. Vai ficar aqui, ó. Vou só repetir o que ficou. D sobre raiz de 3 igual a 100 sobre raiz de 2. Ó. 100 sobre raiz de 2. É só isso que a gente tem para resolver. Proporção. Qual é a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vai ficar, olha, D vezes raiz de 2, D raiz de 2, igual 100 vezes raiz de 3, 100 raiz de 3. O que falta fazer?
O raiz de 2 está multiplicando? Passa para lá dividindo, porque meu objetivo é isolar o D, deixar ele sozinho desse lado da igualdade. Então, D vai ser igual a 100 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Lembra que toda vez que a gente tem aqui, olha só, é o que aconteceu aqui, uma raiz no denominador, a gente precisa racionalizar. E aí, racionalizar é você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor dessa raiz, que a gente vai tirar ela do denominador. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, tá? Esse procedimento que a gente utiliza aqui é um procedimento de amplificação de fração, que a gente viu lá na aula de frações equivalentes. Se você não assistiu a aula de frações equivalentes, volta lá, assiste a aula de frações equivalentes para você entender sobre frações equivalentes, amplificação e simplificação de frações. O processo que a gente utilizou é de amplificação, tá? Que aí eu estou multiplicando em cima e embaixo por um mesmo valor. Vamos continuar. Então, o D vai ser igual, vou repetir o 100 e vou fazer esse cálculo. Raiz de 3 vezes raiz de 2, como os dois valores estão dentro de uma raiz quadrada, eu posso multiplicar eles. 2 vezes 3 vai dar 6, vai ser raiz de 6. E aqui embaixo, olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai ser raiz quadrada de 4. Pronto, raiz quadrada de 4 é um número que a gente sabe calcular. E a gente vai calcular, então. O D vai ser igual a 100 raiz de 6 sobre raiz quadrada de 4 é 2. O 100 e o 2 estão fora da raiz, então posso simplificar, posso dividir 100 por 2. D vai ser igual, 100 dividido para 2 vai ser 50. Então ficou 50 raiz de 6. Olha só, já está quase terminando. O que falta eu fazer? Falta multiplicar o 50 por raiz de 6. E lembra da seguinte situação. A questão deu para a gente. Quanto é a raiz de 6? A raiz de 6 é 2,45 aproximadamente. Então é o que eu vou colocar no lugar da raiz de 6. O D vai ser igual a 50 vezes 2,45. Pronto. Fazendo essa multiplicação bem aí, vou colocar o resultado para cá. A gente vai montar essa multiplicação e resolver, ó, 50 vezes 2,45. Vou fazer para cá, olha só. 2,45 vezes 50. Já vou dar uma dica para vocês. Número terminado em 0. O que a gente faz aqui quando o número é terminado em 0? Já corta ele e coloca ele aqui atrás, que a gente faz a multiplicação do próximo número como se ele estivesse na posição desse 0. Como assim? Vai ficar, olha só, 5 vezes 5 vai dar 25. Coloca aqui embaixo mesmo. Fica o 5, sobe o 2. Ó. 5 vezes 4, 20. Mais 2, 22. Fica 2, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Aí eu vou lembrar que eu preciso conferir as casas depois da vírgula. Tinham 2 casas depois da vírgula. Então o resultado tem que ter 2 casas também. Então a vírgula vem bem aqui para ficar as 2 casas depois da vírgula. Olha só aqui o nosso resultado. 122,50. 122,50. 50 o quê? Aí eu vou olhar para a unidade de medida. Como eu tinha aqui a lateral em metros, quer dizer então que essa distância aqui é em metros também. Então está aqui a nossa resposta. A distância que a gente encontrou, 122,50 metros, que é o resultado dessa multiplicação, que era a última parte que faltava para a gente calcular. Então observa que na utilização da lei dos senos, eu preciso conhecer sobre tabelas de ângulos notáveis, tá? Eu preciso conhecer sobre seno e cosseno de ângulos obtusos para a gente conseguir resolver questões que envolvem lei dos senos. Em que situações eu utilizo lei dos senos? Quando eu tenho um triângulo que não é um triângulo retângulo. E aí a gente vai conseguir usar a lei dos senos na seguinte situação. Quando a questão der para a gente 2 ângulos e um lado para a gente poder calcular o outro lado. Tá? Nesse caso aqui, o que a gente faz? Monta aqui a proporção que a gente vai ter, que é a utilização justamente da fórmula, resolve os cálculos que tem para resolver daqui para frente e pronto, você chega no valor do lado ali que você está procurando encontrar o valor. Galera, essa era a aula que a gente tinha para hoje. Se você gostou, deixa o like, inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações das próximas aulas. Até mais, galera. Valeu!